estar na casa do Senhor, aonde a gente não queria estar, mas a gente tem que ser obediente, não só à palavra, mas ao Espírito Santo, porque Ele que nos convence daquilo que nós não temos que fazer, mas nos convence daquilo que precisamos fazer. Amém? Vou pedir para que os irmãos abrem Eclesiastes 3, é só o primeiro versículo. Amém, irmãos? Eita, agora. Entre Gênesis e Apocalipse. Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim, Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Deus tem falado muito comigo acerca de tempo, que a gente precisa ganhar tempo, ou que a gente precisa perder tempo para muitas coisas que nos faz tirar do foco, que é a palavra, aonde Ele me deu essa palavra já tem bastante tempo, e eu tenho tentado estudar essa palavra. Confesso que até hoje eu estou meio impactado, porque tem acontecido grandes coisas que tem me confrontado, porque ainda dá tempo de voltar atrás, de fazer diferente. Ainda dá tempo de você fazer diferente naquilo que Deus tem para vocês, que tem para mim também. Porque tudo tem o seu tempo. Então, já está tudo determinado para Deus. E aqui em Eclesiastes, ele foi escrito por um rei, que eu fui dar uma lida lá e fala que foi Salomão que teve essa sabedoria de escrever esse livro. E ele vem falar e se expressar o sentido da vida. E a melhor forma de viver a vida. E eu venho pensando há muito tempo, qual é o meu propósito aqui na Terra? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida diante ao Senhor? E orando, pedindo a Deus essa sabedoria de Salomão, aí ele me fez perguntar que já está tudo determinado, que a gente não precisa fazer nada, é só a gente acessar. Tá, mas como? Por onde começar? Como fazer para chegar nesse propósito que Deus tem para nós? E ele falou para mim assim, é nas coisas simples. É nas coisas simples. Porque quando eu maltrato alguém, eu não estou no propósito de Deus. Quando eu faço algo
para alguém de mal, eu não estou no propósito de Deus. Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Não é o ministério que vai falar, é o seu caráter que vai falar a medida e acerca do que Deus quer para a gente. E aqui vai falar que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Mas no começo, a gente sabe que tem um começo e sabe que tem um fim. Porque o Pai falou que já falou, já está determinado, está na Bíblia, que haverá o fim. Mas até esse processo chegar, e aí? O que a gente faz da nossa vida? O que a gente vai fazer da nossa vida até o fim? Aí está em o que fazer. Porque se já está tudo pronto, eu não preciso fazer nada, então eu vou ficar desanimado, eu vou ir para o mundão, ou eu vou ficar aqui na igreja batendo cartão. Mas realmente o que Deus me fez enxergar nessa palavra, que é onde eu tenho do começo até o final, no meio ali, a história, a nossa história, vai falar o que a gente vai mostrar para as pessoas, o que é o propósito de Deus. Porque falar do propósito de Deus é fácil, é fazer a vontade dele. Mas como é fazer a vontade dele? Aí ele vai falar: respeita sua esposa, respeita seus filhos, respeita seus amigos. A mais a lei de Moisés, segundo o mandamento, vai falar: amai uns aos outros como vos amei. Então, é basicamente isso, esse tempo que está determinado para todas as coisas. A gente sabe que tem um começo e tem um fim. Mas a gente pode fazer a nossa história mediante aquilo que Deus ensinou para nós. Só que aqui em Eclesiastes, o rei Salomão, ele vai falar de várias formas que ele foi sábio nas palavras, que ele foi isso, que ele foi um monte de coisas grandes. Mas ele se perguntava: do que vale a pena fazer isso? Se um dia eu vou morrer, se um dia todos nós vamos morrer, o que adianta eu ser doutorado, ser o mais alto elevado a 10 no nível de cargo, se eu vou morrer? Mas ele também fala que o nosso propósito é mediante as coisas que a gente faz. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu fizer o bem, ele vai ser retornado para quem vai fazer o bem. Então, Deus, ele não precisa de mim e nem de vocês para cumprir o propósito dele. Porque o propósito dele, ele vai se cumprir mesmo se eu não quiser, se eu não fizer. Porque
Se eu não fizer, outro fará no meu lugar. Porque o outro vai ter a sensibilidade de escutar a voz dele e fazer com que o propósito dele se cumpra no meu lugar. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso, como foi falado várias vezes aqui, eu preciso transgredir. Eu preciso avançar. Eu preciso criar minha história com Cristo. Eu preciso fazer algo para que Deus possa me olhar e continuar me direcionando pelo caminho que Ele me proporcionou. Não falhar naquilo que Ele me pôs à prova. Ser permanente naquilo que Ele tem falado comigo. E não voltar atrás. Porque esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Por mais que a gente tenha pecado, por mais que a gente tenha feito algo, a gente tem conversado muito sobre iniquidade, e essa parte, ela fala muito comigo, porque como pode a gente conhecer Cristo e continuar permanente naquele mesmo ato, naquela mesma situação, fazendo as mesmas coisas, sendo que a gente tem que pedir a Deus e orar, mas só isso não basta. A gente precisa do irmão. A gente precisa de alguém para nos aconselhar a fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Porque ainda dá tempo. Porque o ciclo da nossa vida ainda não se fechou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque as coisas desse mundo são passageiras. Mas a vida eterna com Cristo é melhor que todas as outras coisas. E a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa estudar a palavra. E a gente precisa anunciar a palavra. Porque a palavra, ela não pode ficar retida. Porque quando ela ficar retida, cria um bolo em nós. É como se a gente quisesse falar algo e não conseguisse. Cria aquele bolo. E Deus fala: filho, te lança. Fala aquilo que eu quero que você fale. Faz aquilo que eu quero que você faça. Não temas. Não tenha medo daquilo que pode vir. Porque Ele está comigo. Amém. Creio, Deus. Quando a palavra de Deus diz que precisamos fazer aquilo, ou melhor, que precisamos ter uma vida com Cristo, ela diz para nós renunciar, ela diz para nós santificar, porque a vida não é só um mar de rosa, não é só ter um dinheiro na conta, não é só fazer aquilo que a nossa carne deseja, mas também é fazer aquilo que o Pai quer. Porque quando o Pai fala para nós que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, Ele está falando para mim e para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de fazer diferente. Ainda dá tempo de se converter. Ainda dá tempo de se batizar. Ainda dá tempo de falar coisas boas. Ainda dá tempo de fazer aquilo que você nunca fez na vida. Porque Deus é conosco. E quem será contra nós? Porque se isso
tem que ser uma flecha nas nossas mentes. Tem que ser uma flecha, porque a flecha, ela aponta para o alvo. Eu não sei explicar muito bem o que o nosso profeta fala, mas é se lançar no alvo, é fazer diferente, é ver que Cristo lançou você e você não retornar. Aleluia. Sabe? Por mais que a flecha, ela vai perdendo a força, mas ela não perde o caminho. Ela não perde o caminho. Eu creio, Jesus, me ajuda. Então Jesus, Ele vai nos falar que as coisas são momentâneas. Então não vamos criar expectativas naquilo que eu quero, naquilo que nós queremos, mas vamos criar expectativas naquilo que Deus quer, naquilo que Deus fala, naquilo que o meu irmão precisa, naquilo que o necessitado precisa, naquilo que eu vejo que é de Deus. Porque Deus, Ele faz diferente. Ele não faz igual a mim, igual a você. O que Deus faz é maravilhoso. E eu tenho contemplado, e eu tenho vivenciado coisas grandes e não tão grandes. Porque vida de casado, a gente sabe que tem altos e baixos. E Ele me fez enxergar até quando. Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai continuar fazendo isso? Até quando você vai esperar algo acontecer para você se movimentar? Até quando? Aí Ele vai falar: porque ainda dá tempo. Há todo propósito debaixo do céu. Para todo propósito debaixo do céu. Ainda dá tempo de você fazer diferente. Ainda dá tempo de você falar aquilo que Deus quer. Anunciar aquilo que Deus quer. Aleluia, eu creio, Jesus. Como a gente tem vivido a nossa vida? Como a gente tem feito para fazer diferente na nossa vida? Até quando a gente vai brigar por coisa pouca? Até quando a gente vai fazer mal aos nossos? Não estou falando mal assim no significado de bater. Estou falando uma palavra que machuca, uma palavra que traz angústia, uma palavra que, sabe, nos coloca para baixo. Aí Deus vai falando comigo: até quando, Bruno? Até quando? Até quando? Você precisa falar daquilo. O teu amigo está do teu lado, e até quando você vai ficar calado? Você trabalha junto com ele, até quando você vai falar? Você não vai falar da minha palavra? Até quando? Ele precisa escutar, por mais que ele seja diferente de você, por mais que ele não profere a fé que você profere. E a palavra de Deus vem falando em Marcos 1. Bota aí. Aleluia. Marcos 1. 15, desculpa. Aleluia. Aqui é Jesus falando: o tempo está cumprido. Isso quer dizer o quê? Está se cumprindo.
tudo aquilo que está na Bíblia está se cumprindo. E ele falou que é o reino de Deus está próximo. Aleluia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, mediante a isso que Jesus fala, que está tudo se cumprindo, porque eu e você, a gente não tem uma vida santificada diante de Cristo. Aleluia. Porque eu e você não podemos aqui chegar, tirar o primeiro momento de oração, chegar em casa, primeiro momento de oração, acordar, primeiro momento de oração, porque o Cristo está falando, está próximo. E até quando a gente vai ficar parado no mesmo lugar, fazendo nada? Quantas vidas precisam ser salvas? Quantas vidas precisam se arrepender? Quantas pessoas precisam estar aqui? Quantas pessoas precisam ser renovadas em Cristo? E os que estão dentro? E o que nós estamos fazendo com os que estão dentro? Precisamos colocar qualidade em nossos corações. E a qualidade a gente sabe onde está. Eu não preciso falar, porque a qualidade nós sabemos onde está. Porque Cristo, Ele fala para a gente se arrepender. E não é só se arrepender uma vez, não. É todos os dias. Porque Cristo, Ele veio e Ele veio santo. Então Ele não precisava se arrepender, porque Ele nada fez. Mas nós que somos nascidos do pecado, precisamos nos arrepender todos os dias. Precisamos santificar a nossa carne todos os dias, porque os dias são maus. O maligno está aí todas as horas, tentando nos estragar. E o que a gente está fazendo? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de reverter essa situação. Porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O que você vai fazer com a tua vida? Até quando você vai continuar no mesmo lugar onde você estava? Porque aquele lugar onde você estava não é mais o teu lugar. O teu lugar é na presença de Deus. O teu lugar é no lugar mais alto. É nos pés de Jesus. É ter um coração quebrantado aos pés de Jesus. É os teus pés lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque aquele que há de vir está próximo. O reino é Jesus. Glória a Deus. O reino é Jesus. E o Evangelho somos nós. Até quando a gente vai desacreditar de nós mesmos? Até quando a gente não vai fazer nada de diferente para nós mesmos? O Evangelho tem que ser nós. Temos que ser vivas. Temos que fazer viva a cartas de Jesus. Se arrepender, se batiza, vai se pregando. Porque cada martelada naquela cruz foi por mim, foi por você. Obrigado, Jesus. Não foi porque Ele queria, porque Ele falou, afaste de mim esse cálice, mas porque era preciso ser feito. Porque Jesus, Ele não tinha nada, mas Ele tinha tudo, que era o sangue dele derramado. Então isso valeu mais do que qualquer coisa nesse mundo. Por isso que Ele nos chama para ser evangelistas.
Por isso que Ele nos chama para pregar o Evangelho, para que a gente seja uma carta escrita pelo reino de Deus. E como devemos cuidar, como devemos fazer para cuidar das nossas vidas, como devemos, santificar um templo do Espírito Santo. Filipe, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segue em paz com todos e a santificação sem ter outra versão, filho? Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação de vossa mente, ou do seu entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, e ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Gálatas 6, 9, 10. Isso, irmãos, é para você se santificar. Isso é para você elevar o teu espírito no mais alto nível, aonde Deus vai falar com você, aonde ninguém vai precisar, nem o profeta vai precisar falar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Façamos o bem a todos. Aqui não significa sobre mim, nem sobre você, é sobre o próximo. Jesus tem falado: santifica a tua carne, santifica o teu pensamento, santifica a tua boca, santifica os teus olhos, santifica o teu andar, santifica a mão. Porque Jesus falou: mas vale você entrar sem um membro do seu corpo no reino dos céus. Se for preciso, arranque. É melhor você entrar sem um membro do seu corpo no reino dos céus. Por isso que ele fala para a gente se santificar, porque tudo em nós é pecaminoso. Tudo que nós pegamos, tudo que nós fazemos, a gente quer fazer para o bem, mas infelizmente a nossa carne se volta para o mal. E por isso que todo dia a gente precisa se santificar, precisa fazer algo diferente daquilo que o outro espera de nós. Então, como Salomão, sejamos sábios para viver o melhor de Deus. Sejamos sábios para manter a mente voltada para Cristo. Que sejamos sábios para manter a brasa acesa. E se estiver morno, seja sábio para colocar lenha. Porque Cristo, Ele é algo, e Ele é alguém em que se coloca na frente
da batalha. A expressão de sermos soldados de Cristo não é uma guerra, não é lutar numa guerra, mas sim fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É batalhar contra as impurezas, é trabalhar naquilo que é difícil da gente, de nós mesmos, nos ajudarmos. É fazer diferente daquilo que nós fazíamos lá atrás. Isso é ser soldado de Cristo. É fazer diferente daquilo que você fazia antes e não fazer mais. Por isso que ele fala, se arrependa dos seus maus caminhos, porque o reino de Deus está próximo. E tudo está se cumprindo. Se tudo está se cumprindo, eu preciso parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Eu preciso ter o discernimento de entender que eu preciso mais de Cristo do que Cristo precisa de mim. É onde a gente se confronta com Cristo e nós perdemos. É onde que Deus fala conosco e a gente tem a sabedoria de passar adiante. Porque não é de qualquer jeito. Deus não trabalha de qualquer jeito. Porque ele já está falando aqui, Eclesiastes, tudo tem seu tempo. E todo tempo tem um propósito debaixo do céu. Então ele já determinou o nosso propósito. Mas no meio desse propósito, se eu não fizer, o propósito continua. Ele vai acabar fazendo aquilo que ele fez, aquilo que ele determinou para fazer, só que não na minha vida, na vida de outro alguém que esteja mais sensível. Então eu quero estar sensível à voz de Deus. Eu preciso estar sensível à voz de Deus. Aí ele vai falar, Eclesiastes, bota lá, Felipe, quer sair aqui? Eclesiastes 3. Vai passando. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, é tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de resgatar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que aproveite o tempo, o trabalhador, naquilo em que trabalha. Vai. Tendo vista o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que ele os exercite. Então, é tudo isso. E nesse meio tempo, você vai ter que fazer tudo isso.
Você vai plantar, você vai colher, você vai chorar, nós vamos chorar, nós vamos sorrir, nós vamos ter perdas, nós vamos ter nascimentos. Eu creio. Então é tudo para a obra dele. Mas a gente precisa escolher estar do lado de Cristo ou estar do outro lado. Eu quero estar do lado de Cristo. Eu preciso, eu quero, eu necessito fazer diferente daquilo tudo que eu fazia antes. Porque antes eu não era nada. E agora, com Cristo, eu sou menos ainda. Aleluia. Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que me deixar levar. Eu tenho que deixar essa brasa que o Cristo falou lá em Atos, deixar que Ele venha sobre mim. Aleluia. Eu preciso ser batizado todos os dias pelo Espírito Santo. Eu preciso ser batizado todos os dias. E ser batizado não é o fogo que nós falamos, não é o poder de Deus. O fogo que eu estou falando é a simplicidade de Cristo. É os dons do Espírito. É de uma forma que quando você se batiza, você consegue enxergar os dons do Espírito. Mansidão, domínio próprio. Então, se o teu coração está morno, tenha sabedoria de buscar lenha. Tenha sabedoria de buscar essa lenha. Porque essa lenha é que acende o teu fogo, o nosso fogo. E eu gostaria de convidar aqueles que estão com o coração morno, que estão assim para baixo, que não fazem ou que não querem mais fazer aquilo que Deus já falou, determinou. Vem para a gente poder orar por você, para que essa chama possa reacender, que essa chama possa reavivar a tua vida. Venha buscar essa lenha, em nome de Jesus.